Aqui a gente começa então a aula sobre reações nucleares. Então aqui, ó, o que a gente já vem mostrando desde a primeira aula, essa reação. Transmutação natural. Lembra que transmutação é o mesmo que transformação, né? Emissão espontânea de partículas ou radiação eletromagnética por parte de um núcleo instável. E aí eu tenho um elemento aqui super pesado, que é o urânio, ó, massa 238, número atômico 92 prótons. Lembrando que o elemento emite radiação naturalmente quando tem número atômico igual ou superior a 84, ou a diferença entre prótons e nêutrons é muito grande. Muito bem, esse cara naturalmente emite radiação alfa e se transforma no tório. Então, desde a primeira aula, a gente está mostrando essa reação para você. Lembrando que para ser natural, olha para cá e você vai sempre confirmar que tem um único elemento no reagente. Ele emite naturalmente, eu não estou forçando ele a emitir nada. Tá? Já na transmutação artificial, ela é provocada através do bombardeamento do núcleo de um átomo. Então, o nitrogênio, aqui ó, massa 14 e 7 prótons, quando eu subtraio, eu tenho 7 nêutrons. Então, se ele tem 7 prótons e 7 nêutrons, o núcleo desse cara é estável. Se eu não tocar nele, ele vai morrer nitrogênio para o resto da vida. Ele não vai se transformar em ninguém. Porém, se eu pego uma partícula e coloco no núcleo dele, isso aí chama-se bombardeamento, e nota que a partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então você começou a instabilizar aquele núcleo que era estável. E como é que ele responde? Se transformando em outro elemento. Oxigênio 17 e mais uma partícula próton. Então aqui nota que eu tenho um elemento e uma partícula produzindo outro elemento e outra partícula. Nota que eu não tenho apenas um único elemento na minha reação, no lado do reagente, como na transmutação natural. Então essa é a grande diferença. Tranquilo? E aí, para relembrar uma coisa importante, desculpem, eu sou obrigado a equilibrar a equação, ou pelo menos confirmar se está equilibrado ou não. E aí a gente equilibra as massas de cada lado. 14 mais 4, 18 no reagente, 17 mais 1, 18 no produto. 7 mais 2, carga, 9 no reagente. 8 mais 1, carga, deixa eu apagar aqui que ficou feio. 9 no reagente, no produto, acabou. Tranquilo? E já que a gente falou de artificial transmutação, a gente vai ter que mostrar e saber, e também saber a diferença entre fissão nuclear e fusão nuclear. Então, antes eu vou dar uma lida que a fissão nuclear, fissão é quebra, fusão é união. Elas são o contrário, né? Aqui você, a partir de um átomo pesado, você obtém 2 átomos menores e mais energia. Aqui, através de 2 átomos leves, você obtém um átomo mais pesado e muito mais energia do que aqui. Bem, fissão é o processo nuclear no qual um núcleo muito pesado se divide em 2 núcleos menores. Está aqui, ó, urânio 235, tá? Se transformando em xenônio 134 e estrôncio 100. Nota que ele foi bombardeado por um nêutron. Ah, professor, mas ele é pesado, ele tem muitos prótons e emite radiação. Ele pode até emitir radiação, mas a energia não me interessa, é muito pequena. Para que ele emita uma energia que eu necessite, né? Para, por exemplo, ser usado em reator nuclear ou em bombas nucleares, tá? Eu tenho que bombardear esse cara, ele já é instável, ele vai ficar muito mais. Para ele poder se transformar em 2 núcleos, átomos menores, e liberar nêutron e mais a energia. Agora, olha que legal. Essa reação
é uma reação em cadeia. Ela se autossustenta. Por quê? Porque esses nêutrons produzidos vão atacar mais 2 átomos de urânio 235, que vão produzir 4 nêutrons. Os 4 nêutrons produzidos vão atacar mais 4 núcleos de urânio 235, que vão produzir 8 nêutrons. Os 8 nêutrons produzidos vão atacar, bombardear, 8 átomos de urânio, produzindo 16 nêutrons, e assim por diante. Isso é uma reação em cadeia. Se você não conseguir controlar a produção de nêutrons, ela vai chegar numa massa crítica e vai explodir. Bomba nuclear. Evidente, a gente vai explicar depois, e já foi visto isso, né, em combustível nuclear, que você tem uma mistura de urânio 238 e 235. Quanto maior o percentual desse cara aqui, desse isótopo, tá? Maior indicação para reator bomba atômica. Por exemplo, para reator nuclear, varia de 3,5% a 5% desse cara. Já para bombas nucleares, eu tenho que ter 90% desse cara para 10 desses na minha mistura. Por isso que alguns países ficam preocupados quando o Irã ele tem as centrífugas, que quem aumenta a concentração de um em relação ao outro são essas centrífugas. Quanto mais centrífugas você tiver, maior a concentração. Centrífuga é que nem uma coisa que está rodando muito, né? Muito rápido. Um liquidificador, tá? Se você amarrar uma cordinha e uma bolinha onde gira, na ponta que gira, você vai ter uma centrífuga. Isso quer dizer que o elemento mais pesado ele vai ser separado do elemento mais leve. E aí o mais leve, com a mistura, passa para outra centrífuga e assim sucessivamente até chegar à percentagem que você quer, ou para a bomba atômica ou para o reator nuclear. E aí o grande lance qual é? Pô, professor, mas então todo urânio que for bombardeado vai virar uma bomba atômica. Não. Primeiro que tem que ter uma percentagem muito maior de urânio 235 em relação ao 238. E segundo, que em reatores nucleares você usa as barras de controle, que servem para absorver, esses carinhas aqui. E aí impede que eles fissionem outros átomos de urânio, além daqueles desejados. Então, olha como você tem o controle de tudo. Essas barras, elas podem ser inseridas ou retiradas do núcleo dos reatores, a fim de diminuir ou aumentar o número de nêutrons disponíveis para as fissões. Tranquilo? Então, isso é uma fissão, e o que a gente tem que saber? Um átomo pesadão se transforma em 2 menores e produz energia. Muita energia, gente boa, muita energia. Já a fusão, como a gente viu antes, é o processo em que 2 núcleos se fundem para formar um único núcleo mais pesado. 2 núcleos mais leves, deutério e trítio, hidrogênio pesado e hidrogênio superpesado, massa 2 e massa 3, vai formar o hélio, que é o núcleo mais pesado, e mais a partícula nêutron. Lembrando que a massa 5 é igual a massa 5, a carga 2 é igual a carga 2. Um exemplo importante de fusão é o processo de produção de energia do Sol e bombas nucleares. Quando você olha para o astro rei e você vai para a praia com 40 graus, aquele maçarico em cima de você, toda essa energia liberada, e olha que o carinha está longe para Dedéu, toda essa energia liberada que chega a você é uma fusão desse tipo. O combustível nuclear, ele rege as reações nucleares no nosso astro-rei, no Sol. E ainda, o homem produziu, através dessa reação, onde o estopim, quem começa essa reação, é uma bomba atômica. Olha só que loucura, tá? Então, a fusão não é de fácil manuseio. A energia necessária para que você possa fundir esses caras, tá? Ela é produzida através de uma bomba nuclear.
Então, o que se está discutindo, o que se está pesquisando, é essa fusão a frio, sem, evidente, você ter como estopim a bomba nuclear. E isso já está sendo conseguido com plasma. Então, quer dizer, a pesquisa já está sendo desenvolvida. O dia que o carinha conseguir fazer isso a frio, como é chamado, um copo d'água produziria energia suficiente para que, por exemplo, 100 casas, tá, tivesse o consumo normal durante pelo menos um ano. E não estou aumentando muito, não, é por aí, ou até mais. Tranquilo? Então, quer dizer, o que eu tenho que saber disso aqui? Natural a gente já conhece, o cara que naturalmente emite a radiação, tá? E aí tem que saber o número atômico e a diferença entre prótons e nêutrons. Artificial, que é o bombardeamento, perfeito? Equilibrar todas as reações nucleares e principalmente a diferença entre fissão nuclear e fusão nuclear. Quando é usada para reator, quando é usada para bomba, como é que você modera uma reação em cadeia, o que é uma reação em cadeia, tudo isso a gente colocou para você e eu acho que ficou bem claro. Tranquilo? Próxima aula a gente continua. Grande abraço.